quero cumprimentar a todos os professores e superintendentes da EBD, da nossa igreja, Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, e a todos os professores e superintendentes de escola dominical, espalhado por vários lugares do nosso país, que têm assistido. Isso para mim é uma surpresa muito grande. Eu agradeço a Deus e a todos vocês que têm participado. Onde nós temos chegado, as pessoas têm nos cumprimentado e comentado sobre estas aulas. Nós estamos comemorando 70 anos, essa revista é uma homenagem aos 70 anos da fundação do novo Estado de Israel, em 1948, né, pós Segunda Guerra Mundial, após Israel, os judeus ter perdido 6 milhões de pessoas. E é claro que a formação de Israel é um ato profético e o mundo está de olho nisso. E a editora Betel, através da sua direção, achou por bem e teve uma direção divina de colocar essa homenagem a Israel e a formação do Estado de Israel baseado nas histórias do Antigo Testamento. É claro que a Bíblia não foi escrita para contar a história somente de Israel, mas foi para contar o projeto da salvação. E nesse projeto da salvação está Israel. E então é uma homenagem. Acompanhando essa revista Betel, nós temos o livro também. Então, vamos lá. Hoje, lição de número 8, Conquistando a Terra Prometida. Veja bem, eu não quero aqui trabalhar os pontos em detalhes que está aqui na revista. Por quê? Porque essa lição, como as outras têm sido, são lições bem práticas. De certa forma, até fácil de você trabalhar, né? Por exemplo, aqui tem o item 1, Deus levanta um novo líder em Israel, que é Josué. A travessia do Jordão, o item 2. Item 3, a conquista de uma nação. Eu queria aqui levantar com você, dentro desse tema, que você questionasse com o seu aluno e levantasse com ele que esse fato está dentro da tipologia bíblica. O que é a tipologia bíblica? A maioria dos que estão nos assistindo são professores, sabem. É aquilo que no Antigo Testamento é uma sombra do que é real, que vai acontecer no Novo Testamento. Então, por exemplo, esse aqui é um fato da tipologia bíblica. Josué é um líder que antes o seu nome era Oséias. Moisés troca este nome por Josué. E isso não é por acaso, porque Josué é um nome como que de Jesus, é Salvador. E Josué aqui ele entra como que uma tipologia de Cristo que vem para conduzir o seu povo para a terra da promessa. Deus levanta agora Josué no lugar de Moisés para fazer isso. E Cristo foi enviado por Deus para todos nós que estávamos perdidos, como está escrito lá em Zacarias, a nós gentios que estávamos sentados em trevas, raiou a luz da salvação. Zacarias, cerca de 400 anos, profetizando a salvação do Messias para nós que somos gentios, não judeus. Então, Josué vem trazer essa condução, essa direção e colocando o povo de Deus na terra da promessa. Assim também veio Cristo. Deus enviou para nos conduzir à terra da promessa. Então eu quero que você faça esse levantamento na sua introdução da aula, desse fato, que essa história, essa liderança de Josué, essa conquista da terra da promessa, é uma tipologia bíblica. É um anúncio no Antigo Testamento do que Deus ia levantar Jesus
para nos conduzir para a terra da promessa, a nova Jerusalém. Então, eu queria que você discutisse isso com o seu aluno, é de suma importância. E você, durante a semana, durante esses dias que lhe restam para a aula, dê uma olhada nessa tipologia bíblica. Você vai encontrar isso naquele livro, O Tabernáculo, você vai encontrar também naquele livro de Paul Hoff, se eu não me engano, o Pentateuco. Você, em poucas palavras ali, 1 ou 2 páginas, vai te auxiliar nessa uma relembrada nessa tipologia bíblica para você conversar com seus alunos, porque é fundamental nessa aula você ter, junto com seus alunos, essa conscientização de que esse fato é uma tipologia bíblica, é uma comparação de Cristo, Josué Cristo, e nós, o povo de Deus, sendo conduzido para a terra da promessa. Josué fazia parte da família nobre da tribo de Efraim. E Josué é escolhido por Deus. Por que Josué é escolhido por Deus? É bom você conversar isso com o seu aluno. Por que Josué é escolhido por Deus? Porque Josué era uma pessoa que estava ao lado o tempo todo de Moisés. Ninguém esteve tão ao lado de Moisés como Josué. Se você quiser crescer na sua vida, esteja do lado de um homem de Deus. Assim foi a minha história. Hoje eu sou pastor presidente de Bangu. Mas sempre eu estive do lado, como um diácono, dos meus líderes. É fundamental você orientar isso, porque hoje na igreja, sabe o que acontece? Quando alguém está perto do pastor, perto do professor da escola dominical, perto de algum líder ou de alguma líder na igreja, outros que não têm chamada querem dizer que eles são puxa-saco, ainda usa esse termo pejorativo. Então, Deus escolheu Josué, porque esse era aquele que ao tempo todo estava carregando a pasta de Moisés. Então, a liderança começa aí, estar perto de um líder, porque só pode liderar quem aprendeu a ser liderado. Só pode ser líder quem aprendeu do lado de um líder. Esse é um destaque que eu queria que você falasse e discutisse isso com os seus alunos, né? E aí Deus preparando Josué. E quando é que foi esse preparo? Ao lado de Moisés, nos 40 anos no deserto, né? Lá do Egito, Josué nasceu no Egito. Então, desde aqueles milagres no Egito, a travessia do Mar Vermelho, todo o período ali ao lado, foi o preparo que ele teve. Esse era um destaque que eu queria que você também conversasse com o seu aluno. E aí vem os outros assuntos, né? A travessia do Jordão, e esse milagre tremendo. O Jordão estava numa fase de enchente, o grande milagre vai acontecer, mas tudo de forma organizada. Não foi feito nada de forma desorganizada. Muitas pessoas querem fazer as coisas na sua vida, no seu casamento, contraírem dívida, uma compra, sem se organizar. Eles se organizaram para atravessar o Jordão. Os sacerdotes, o povo, tudo de forma organizada. Todo projeto para ter sucesso, temos que levar aquela palavra de Jesus. Antes de fazer qualquer projeto, senta na mesa, organiza, para depois você não passar vergonha. Seja na área espiritual, ministerial, seja no casamento, seja num sonho de trabalho, de faculdade, em tudo isso, tá certo? Então, dê uma olhada nisso aí. Então, essa é uma lição rica. E fala também, lá no item 3, eu quero destacar aqui a questão do pecado de Acã e as suas consequências. Amados, levanta com o seu aluno que o pecado, ele continua sendo a grande doença para destruir igrejas, casamentos e lares. Acã, por causa da sua desobediência e do seu pecado, ele destruiu toda a sua família. Então, trabalhe isso com o aluno, né? Após uma grande vitória que foi em Jericó, foram derrotados por uma questão pequena. Então, o pecado é desse jeito. As coisas grandes, a gente consegue se desviar.
e aí nas pequenas pedras que a gente tropeça. Então, eu e você devemos sempre estar, como diz o hino 33, segurando nas mãos, né? Com tua mão segura bem a minha, para a gente não pecar. Todos nós somos passivos ao pecado por causa da miséria do pecado que habita em nós. Então, que você discuta isso com o seu aluno. Nós temos observado como pastor, que acompanhamos o rebanho, pessoas sendo destruídas por causa do pecado. Famílias, são jovens, que Deus tinha projetos grandes, lares sendo destruídos por causa do pecado. Lideranças, religiosas sendo destruída por causa do pecado. Acã conseguiu destruir o seu futuro, destruir o seu lar por causa do pecado. Então não deixe passar esse tema da questão do pecado de Acã, aplicando para as nossas vidas nos dias atuais, junto com seus alunos, tá bom? Uma boa aula, que Deus possa abençoar e que sua ministração tenha fruto no coração dos seus alunos. Deus abençoe, muito obrigado.